Olá, investidor. Agora que você já abriu a conta na corretora, você já iniciou o seu projeto, então, tema de casa da última aula, abrir uma conta em uma corretora. Nessa aula aqui a gente vai começar a falar de alguns investimentos. Um dos investimentos que eu considero muito simples, mas que já é o passo além da poupança, que é o Tesouro Direto. Aqui a gente vai falar de alguns pontos importantes. O que é Selic? O que é pré-fixado? O que é IPCA+. Aqui tem um ponto que é importante saber, que é o que significam essas siglas. Tá? A Selic, ou taxa Selic, é a taxa básica de juros da economia, alterada a cada 45 dias. A nossa taxa Selic já variou lá de mais de 14%, e nos últimos tempos ela chegou a 2%, ou agora já está lá na faixa dos 5% a 6%. O que é essa taxa? É uma taxa referencial que o governo utiliza para pagar suas dívidas, por exemplo, e ela serve como referência para o mercado. Quando a taxa está subindo, quer dizer que o governo quer controlar a inflação de certa forma, o Banco Central. IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que significa isso? Ele é um índice que foi criado em 79 e o objetivo é medir o histórico da variação de preços e entender se a gente está com ou sem inflação. Né? Um IPCA alto significa inflação alta. Os títulos do Tesouro, eles possuem três categorias importantes, que uma é o Tesouro Selic, que ele está ligado diretamente à taxa Selic. Essa taxa Selic é a taxa, como eu mencionei, arbitrada. A cada 45 dias ela é alterada pelo governo. Não é uma pesquisa, é uma decisão. O Tesouro IPCA+, que é o tesouro que está ligado à inflação. Então, faz-se uma pesquisa, verifica se a inflação geral do país deu lá X%, e o IPCA+ vai pagar o X% do IPCA, mais uma taxa bônus, uma taxa adicional. O que é o tesouro pré-fixado? O tesouro pré-fixado é o seguinte: você compra o título e na data do vencimento você vai receber aquele percentual que foi acordado. Como se eu dissesse para vocês assim, me empresta um dinheiro e eu te pago 10% de rentabilidade ao ano e eu vou te devolver lá em 2025. 1º de janeiro de 2025 eu vou te devolver e vou pagar 10% ao ano começando do dia do empréstimo. Então, nos três casos, você vai estar emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te devolver. São três métodos diferentes para calcular a rentabilidade. No final das contas, é o mesmo modelo. Empresta dinheiro para o governo vai te devolver. Lembrando que Tesouro Direto tem aquela taxinha lá na B3, que por enquanto é 0,25, conforme a gente viu na última aula. Entrando aqui no site do Tesouro Direto, você tem uma série de informações sobre o Tesouro Direto. Uma boa leitura, tá? Conheça o Tesouro Direto, bancos e corretoras, todas aquelas mais comuns. Regras, como investir, títulos, calculadora, simulador. Existe aqui um simulador que você pode fazer uma simulação e ele vai fazer algumas comparações para você. Muito simples de utilizar. Você vai escolher da seguinte forma: ó, eu já escolhi o meu título, vamos começar. Eu vou escolher aqui, eu já escolhi meu título. Aí ele vai listar para nós aqui quais são as opções de título. E eu vou mostrar para vocês que esse azul clarinho aqui chama-se pré-fixado, que significa que você vai ter uma rentabilidade anual de 9 ou 10%, o investimento mínimo de R$30. O preço do título, cada título tem um valor estabelecido, e esse título tem um determinado vencimento, 1º de julho de 2024, janeiro de 2026 e janeiro de 2031. Aqui tem um ponto importante: apesar de dizer que você pode investir apenas R$30, você não consegue fracionar o título em mais de 100 vezes. Então, você pode dividir o valor do título por 10, e aí você pode comprar uma fração desse título, 0,1 do título, certo? Consegue comprar uma fração desse título, sendo o mínimo de R$30. No caso do Tesouro Selic, o Tesouro Selic ele tem o mesmo viés de todos os tesouros, né? Você vai emprestar dinheiro para o governo, só que aqui a taxa referência é a taxa Selic. Então a taxa Selic está lá na casa em torno dos 5%. Você pode pesquisar no Google taxa Selic hoje. Não vou pesquisar porque vai ser diferente do dia que você vai fazer sua consulta. O investimento mínimo aqui de 109, porque é 1% desse título. E esse título aqui tem dois modelos que você pode comprar,
que pode ser para 2024 ou para 2027. Eles estão com um pequeno plus acima da Selic aqui de 0, alguma coisa por cento. O Tesouro IPCA, que tem aqui vencimento em 2026, 35 e 45, ele paga a inflação mais 4%, a inflação mais 4%, quase 5% com esses vencimentos. O que é importante aqui, né? Vamos escolher o mais simples de todos, que é o Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic é mais simples? Porque a taxa, lembra disso, a Selic é arbitrada a cada 45 dias e ela não muda enlouquecidamente. Então, você tem lá hoje, digamos que esteja em torno de R$ 5. Daqui 45 dias pode ser que ela vire 5,50, 4,50, mas não muito longe disso, a variação não é muito grande. Então você vai ter uma linha crescente contínua. Esse é o perfil do Tesouro Selic. E aí vamos mostrar aqui uma simulação com o Tesouro Selic de 2027, por exemplo. Quanto eu quero investir hoje, quanto eu quero resgatar no futuro. Vamos fazer uma conta do quanto eu quero investir hoje. Valor que você quer investir. Vamos começar aqui, digamos que você vai iniciar com R$ 100. Valor que você quer investir todo mês. Mais R$ 100. E aí vai fazer uma simulação. Aqui não tem muito milagre, né, gente? Ele vai se afastar com o tempo da poupança. Aqui tem uma comparação com a poupança. O Tesouro vai dar 8.000, a poupança 7.500. Já falando que tem imposto de renda para pagar nesse período, dá 7.800 e alguma coisa. Aqui mostra que a taxa da B3 é zero, por quê? Abaixo de R$ 10.000 não tem cobrança da taxa da B3. Aquela que a gente viu de 0,25 só vale para quem tem mais do que R$ 10.000. E aí a gente visualiza o total investido e a evolução aqui desde o início. Não é muito diferente da poupança, não vai dar uma rentabilidade muito maior que a poupança. Esse é um ponto importante, por quê? Porque a gente está falando de um produto que tem a cara da poupança, a diferença é que ele tem uma rentabilidade diária, né? Após os primeiros 30 dias você já não paga mais IOF, que IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que quando você compra um título de renda fixa nos primeiros 30 dias tem isso. O imposto de renda é regressivo com o passar do tempo, então você nos primeiros 6 meses tem uma taxa de imposto, um ano tem outra taxa, 2 anos tem uma taxa menor, que hoje é 15%, se o governo não mudar nada. Depois de 2 anos, imposto de renda sobre o lucro, sobre a diferença, é de 15%. Então a gente pode observar aqui 6.700 investido, 8.073 no final, 210 de imposto de renda, né, sobre a diferença. Nesse ponto, você pode observar uma rentabilidade muito parecida com a poupança, não muito diferente disso. Aí a gente pode, por exemplo, vamos trocar aqui, pegar aquele pré-fixado 2026, verificar os parâmetros, pode ver que ele afasta um pouco mais do que a poupança. Os valores são menores, obviamente, porque um ano a menos tem menos aporte, né? Então R$ 5.000, R$ 6.000. E aqui já tem uma taxinha da B3 de cobrança nesse título. A gente pode ver que há uma diferença entre esses fundos. Falando nisso, você não tem uma rentabilidade absurda porque você está falando de um título de rentabilidade fixa, né? É importante que a gente possa olhar aqui na tela inicial dos títulos. Se você utilizar aqui o histórico de preços e escolher o Tesouro Selic 2027, você vai visualizar que existe uma variação do preço numa linha apontando para cima aqui no horizonte, né? Então, tem uma pequena variação aqui no meio, mas se você olhar em números, 10.786, 10.791, são R$ 4. Então, você pode ver aqui, ó, que a variação ela é bem baixa. 30 dias, vamos botar todos os anos. Você pode ver que ele varia, olha só, 10.576, 10.700. Ele foi subindo de preço. Então, quem comprou aqui o título, ele foi aumentando de valor, aumentando de valor, aumentando de valor. Isso é bem parecido com o que tem na poupança, a diferença é que a poupança é uma taxinha um pouquinho menor. Essa é uma pequena diferença. Esse título, apesar de ter colocado todos os anos, ele começou em 2021. Então, se a gente trocar aqui, vamos tentar ver se 2024 se ele tem um pouco mais de tempo. Também começou em 2021, também é uma linha. Aqui, apesar de parecer que a linha é muito maior, a gente não tem assim um rendimento tão maior. Ele foi. Imaginando que você tenha comprado um título aqui, ó, 10.745 e vai subindo o valor. E aqui você pode observar que se você comprou aqui, ó, ele não subiu muito. Por quê? Porque ele está ligado à taxa Selic
e a taxa Selic começou a subir mais depois aqui do mês 5. Então é importante dar uma olhada, né, na variação aqui. Ele tem também, lembra daquele spreadzinho, aquela diferençazinha adicional na taxa Selic, já chegou bem alto aqui, ó, né, em maio era 0,27 e agora está um pouquinho mais próxima do 0,18. Então, essa é uma diferença legal. Mas aí tem um ponto importante que é, por exemplo, o pré-fixado, aquele que estava dando em torno de 10%. Isso é a variação de preço do título, né? Aqui no caso desde 2020. Pode observar que ele variou de 700 para algo em torno de 600, para 730, para algo em torno de 600. Ou seja, se você comprar esse título hoje, você está pagando menos do que quem comprou aqui. Isso não tem uma explicação lógica, né? Na verdade, qual é que é o objetivo? Se você voltar aqui na lista de títulos e observar, pré-fixado 2026, ele está pagando 10% para quem chegar nessa data. Então ele precisa começar hoje com um preço de R$ 657, para ele te pagar 10%, 1º de janeiro de 2026, valendo R$ 1.000. Então, 10% todo ano vai dar R$ 1.000 lá no final. O pré-fixado tem esse perfil. Ele varia de valor ao longo do tempo. A gente chama isso de marcação a mercado. Quer dizer o quê? Que o preço do título varia para cima e para baixo, proporcional à rentabilidade oferecida. Se a rentabilidade subir, o preço do título cai. Ou seja, você compra um título e alguns meses depois ele passa a valer menos. E aí você pensa, poxa, o que aconteceu? Por que está valendo menos? Na verdade, quando você compra um título pré-fixado, você tem que entender que lá no vencimento está garantido aquele percentual que você contratou. Mas no meio do caminho, tudo pode acontecer. Pode subir a taxa, cair o título, cair a taxa e subir o título. Isso é normal, faz parte. Você pode vender, isso é importante, o tesouro direto no dia seguinte que você comprou. Não é recomendado, né? Porque não é esse tipo de investimento, mas ele tem liquidez com D mais 2, que a gente chama, né? Você vende e em 2 dias úteis o dinheiro cai de volta na sua conta. Então isso é importante por quê? Porque se você precisar do dinheiro num curto espaço de tempo, ele é possível de se fazer. Só que o que é importante? Lembrando da reserva de emergência que eu citei lá no início do curso. Para a reserva de emergência, a recomendação é que vocês utilizem algo como Tesouro Selic. Por que Selic? Porque Selic são os títulos que tendem a subir numa linha que às vezes é um pouquinho mais devagar, às vezes é um pouco mais rápida, mas é sempre subir, não tem aquele zigue-zague maluco que apareceu aqui no Tesouro pré-fixado. Então, quando eu falo, por exemplo, de reserva de emergência, ou vai ficar lá na poupança mesmo, ou vai ficar num Tesouro Selic ou num CDB de renda fixa. Esse é um ponto importante, por quê? Porque o pré-fixado ele varia para cima e para baixo. Se você está fazendo uma reserva de emergência para um evento que pode acontecer dentro de 90 dias, você não sabe, é uma reserva para um evento que você não planejou, não pode estar daqui 90 dias valendo menos do que você colocou, né? Então, o pré-fixado não é recomendado para reserva de emergência. O Selic se encaixa melhor nesse perfil. E o IPCA? Bom, o IPCA tem o mesmo efeito do pré-fixado quando a gente fala de histórico. IPCA mais 2026, a gente vai comparar aqui o preço, pode observar que lá em 2020 ele estava na faixa dos 2.700, ele caiu para 2.400, ele estava valendo 2.900 e hoje está valendo 2.800. Ou seja, se você tivesse comprado nesse período, teria feito um ótimo negócio. Se comprou nesse período, não fez um bom negócio. Mas não tem como adivinhar o futuro, né? O que é garantido aqui, novamente, o que é garantido é aquele percentual combinado na data do vencimento. Isso é garantido. Então, quando você faz um planejamento, por exemplo, eu tenho uma viagem que eu quero fazer aí em torno de 2026. Você pode utilizar esse cara aqui. Por quê? Porque ele vai te dar a inflação do período mais 4%, quase 5%. Bem interessante, mas não é interessante, ou pode não ser, no meio desse período, antes de chegar a data do vencimento. Então, quando a gente fala de tesouro IPCA e tesouro pré-fixado, existe essa variação e você precisa analisar se você vai precisar do dinheiro antes ou depois da data do vencimento. Pode acontecer o contrário, né? Você comprou lá num período que ele estava valendo bem pouco e acabou
dobrando de valor em determinado período. Tesouro IPCA com juros semestrais. O Tesouro IPCA, esse normal vai te pagar lá no final o que foi contratado. Com juros semestrais, ele vai pagar no final de cada semestre uma parcela de juros para você. Então, lá no final, ele não vai ter toda a rentabilidade, ela vai sendo paga de 6 em 6 meses. Nesse caminho, como é que você faz para investir no Tesouro? Como é que eu chego no Tesouro? Onde é que eu compro isso? Como é que eu faço? Lá no site da sua corretora, eu escolhi essa aqui para mostrar para vocês como exemplo, tá? Todas são bem parecidas. Você vai procurar o Tesouro Direto, vai selecionar para aplicar, ele vai listar uma série de títulos e você vai poder escolher aquele que você havia definido, né? Então, vou escolher qualquer um aqui porque a próxima tela é igual para todos. Você escolhe por valor ou por quantidade de títulos, né? Vou botar aqui por valor, vou digitar os meus R$ 100 que eu gostaria de comprar, a data de hoje, realizar somente essa aplicação ou repetir isso, né? Isso pode ser uma opção, é um recurso dessa corretora, esse recurso pode não ter em todas as corretoras, e aí vem o saldo disponível, que no meu caso é 0, porque nessa corretora eu não tenho nenhuma aplicação, e dou um continuar. No passo seguinte, provavelmente ele vai pedir para assinar alguma coisa e para digitar uma senha de confirmação ou algo nesse sentido. Cada corretora tem uma forma de tratar isso, mas normalmente você tem uma senha de transação. Feito isso, você comprou. E agora? Bom, agora você vai ver no perfil da sua corretora, no seu portfólio, né, esse é o nome, a outra tem a tela inicial da corretora, o investimento que você comprou. Em D mais 2, normalmente vai aparecer em 2 dias úteis isso no seu investimento. No site do Tesouro, existe uma área de login, onde você pode ver os títulos que você comprou do Tesouro, independente da corretora. Então, você pode ter comprado na corretora A, na corretora B, na corretora C, e todos eles aparecem centralizados aqui no site do Tesouro Direto. O importante nesse caso é que você observe que existem 3 tipos de título: com rentabilidade fixa, que é o pré-fixado, com correção pela inflação, que é o IPCA+, e Selic, que é alguma coisa bem parecida com o que você está acostumado na poupança. Esse é o ponto. Bom, para que eu vou botar o meu dinheiro? Bom, um viés mais longo, talvez um IPCA+, seja mais adequado, porque vai corrigir pela inflação mais aquele percentual adicional. Talvez um viés mais de compra e venda, pensando que a taxa pode subir ou cair. Lembra que tem a variação do valor do título no meio do caminho, é você que decide. E no caso, o perfil parecido com a poupança seria o Tesouro Selic, porque esse vai crescer todos os dias um pouquinho. No final, a rentabilidade do Tesouro Selic ela é maior que a poupança. Isso é normal com o passar do tempo. Então, esse é o primeiro tipo de investimento que eu vou mostrar. Na sequência, eu mostro mais investimentos para vocês.